Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Arquivista Espiritual. Eu sou Marcelo Magalhães, médio da Pedra Verde, mago da Pedra Verde, hermetista e médio de incorporação. Vamos lá então, a última etapa das 7. Então vamos lá, a 7ª etapa. Já falamos anteriormente sobre primeira etapa, trevas da ignorância, segunda etapa, caminho espiritual, terceira etapa, tornar-se espiritualizado, quarta etapa, tornar-se o processo do despertar, quinta etapa, o desperto, sexta etapa, o iluminado e agora a 7ª etapa, que diz respeito ao retorno à fonte. Muitas pessoas vão conhecer esse retorno à fonte como atingir o nirvana. Não necessariamente, de uma forma precisa, seria atingir o nirvana, mas muitas das vezes é utilizado esse termo. Mas vamos manter esse termo por enquanto, depois, em outra ocasião, vamos entrar de uma forma mais precisa sobre esse termo, que é muito confuso. Tá? Muita gente defende uma coisa, outros defendem outra, mas por contexto vamos manter isso, tá certo? Lembrando que cada uma dessas 7 etapas possui 7 níveis a serem galgados, a serem atingidos. Tá? Muito bem. O que é? Como se pode explicar retornar à fonte? Como se pode explicar em palavras retornar à fonte? Sendo que o que a gente está falando já é especificamente a resposta. Retornar a qual fonte? Significa retornar àquele que tudo é. Se nós somos filhos e filhas desse incognoscível, desse todo-poderoso, somos fractais dessa magnificência e estamos experienciando como primeiras testemunhas em todos os níveis e condições dessa criação dual, em incontáveis números de experiências, no qual essas experiências estão todas elas gravadas em nossa alma. Quem pensa que alma é igual a espírito se engana. Nós temos o nosso espírito, nossa divina essência, que não é a nossa alma. A nossa alma seria a nossa memória imortal, desde quando começamos então a experienciar, a nos qualificar, quando saímos das matrizes daquele que tudo é, do incognoscível, do Todo-Poderoso. Tudo está registrado. Vamos dizer que seria como uma espécie de um arquivo acástico pessoal, a nossa alma. Por isso vamos ter situações daquelas mais primitivas a respeito de pactos com diabos, com criaturas satânicas, que as pessoas dizem, olha, cuidado porque ele vai querer em troca de você conseguir dinheiro, de você conseguir poder, fama, glória, ele vai querer devorar a sua alma. Então se trata do quê? Se trata, por que é mencionado que se existisse esse diabo, ou essa força obscura, por que ele se interessaria pela nossa alma? Porque é onde se encontra uma vasta biblioteca, um vasto histórico de boa parte de toda a criação, do funcionamento, de todo o modus operandi, de um plano para plano, de dimensão para dimensão, de ser para ser. É absolutamente inconcebível a gente poder alcançar com a nossa mente encarnada o que representa, o que comporta a alma de cada um de nós, tá? Então por isso que tem essas menções em filmes de terror, que você vai e daí então esse vampiro, essa criatura, ele quer em troca de te dar poder, dinheiro, fama, sucesso, ele quer em troca
a sua alma, ele quer as informações, porque se você tem um vasto conhecimento, então você tem nas suas mãos poder. Conhecimento igual a poder. E isso é uma realidade porque sempre ouvimos falar. Quem estuda, quem pesquisa, já ouviu N vezes pessoas cultas, pessoas altamente intelectualizadas, né, intelectuais, que conhecimento é poder. Então, para essa suposta criatura, é por isso que ele quer a sua alma. Mas a sua alma não é o seu espírito, porque o seu espírito, a sua divina essência, é um fractal do incognoscível. E quem pode negociar o inegociável? Então não tem como negociar, mesmo que quisesse, poder negociar a sua divina essência. Tá? Só para deixar claro, com pessoas que vivem aí dizendo que faz pactos, isso, aquilo outro, né? Vamos falar também muito brevemente sobre essas situações de pacto, de acordos, de contratos, porque tem muita obscuridade em cima disso, tem muita mentira que tem que ser revelada, né? E são situações que todos podem saber, então vamos falar sobre isso também, muito brevemente. Mas vamos lá, então, essa condição de retornar à fonte, retornar aquele que tudo é. Quando o iluminado, na sexta etapa, ele chega no sétimo nível, então ele vai além desse estado de unicidade, de manifestação, e daí ele manifesta a unicidade no conceito de integração. Então, o iluminado, ele manifesta unicidade. Quando ele passa do sétimo nível, quando ele rompe o sétimo nível do iluminado, da sexta etapa, ele entra na sétima, que é esse retornar à fonte. E se encontrar, vamos colocar dessa forma, com aquele que tudo é, com essa magnificência. Então, ele, como iluminado, ele manifesta a unicidade. Quando ele, nesse processo de retornar à fonte, ele manifesta a unicidade através da integração. Ele se faz um com o todo e com tudo. Quem chega a esse nível, que é ali raríssimo, absolutamente, eu acho que essa palavra nem cabe, né, nessa condição, a pessoa, ele retorna lá, nas matrizes criadoras. E antes dela ainda, que é quando tudo começa a ser manifesto, a partir da mente criadora daquele que tudo é. Então ele pode ver, ele vai ver todas as experiências que ele passou, todos os nomes que ele teve, né? Todos os contatos com outros seres humanos, todas as experiências, todo o resultante dessas experiências, né? Como os planetas, as estrelas, as galáxias, os universos aconteceram, de que forma, de que maneira, né? Desde do macro ao micro, ele vai experienciar essa integração, ele pertence a tudo isso. É muito difícil de poder expressar aquilo que é essa experiência. Essa experiência para uma pessoa encarnada, ela só pode comportar não mais do que 2 horas, essa experiência. Para vocês fazerem uma ideia, só teve um ser humano, dentro daquilo que é o nosso conhecimento, que manifestou isso, e esse foi Buda. Muitos vão falar, mas Jesus... Não, Jesus também, só que Jesus estava fora dessa roda de Sansara. Jesus estava em um outro orbe,
Ele tinha já ido para uma outra experiência, porque Jesus esteve encarnado aqui algumas vezes, sim. Não pense que ele não esteve, porque esteve sim, tá? E daí, lá em outro orbe, fora dessa roda de Sansara aqui, desse plano terreno, então lá ele chegou a esse estado, e nesse estado ele assumiu o cúmpito pelo qual ele foi criado, para assumir na criação. O primeiro ato de Jesus como deidade que se tornou, quando ele assume esse lugar, esse posto, esse, vamos dizer, esse trabalho, né? É difícil de falar sobre coisas tão excelsas, sem poder vulgarizar ou querer conter uma coisa tão grande dentro de uma caixinha. Mas eu espero que vocês consigam entender. A primeira atitude nele, quando ele assume essa deidade, por que deidade? Porque todos nós, um dia vamos chegar nesse nível. É o nível máximo. Para nós será a realização, a plenitude, a manifestação máxima daquilo que é o nosso ser como um todo. A primeira atitude de Jesus é poder programar, reencarnar aqui na Terra, para ele poder dar o exemplo de como se relacionar, de como acessar essa verdade, que é o único caminho que liberta. As pessoas dizem, não, o amor é o único que liberta. Sim, podemos dizer, mas o amor que é dito, nesse caso, é o amor incondicional. Só pode se manifestar o amor incondicional a partir do momento que estamos manifestando a verdade. Senão, nunca existirá o amor incondicional, porque o amor incondicional só pode ser manifesto por alguém que começou a provar, a manifestar a unicidade. Isso se começa só lá no 6º nível, né, do desperto, que é a 5ª etapa. Certo? Antes disso, não tem como se manifestar, porque as pessoas estão manifestando dualidade. Tá? Então a pessoa começa a manifestar o amor incondicional, começa a manifestar aquilo que é compaixão verdadeira, misericórdia, todos aqueles atributos que daí sim são atributos espirituais, lá ligados a situações muito sutis e elevadas. Tá bom? Então, esse foi a situação de Jesus. Jesus reencarna. Então, para entrar aqui nessa sala de aula, nessa atmosfera de experienciação, todo mundo esquece. Todo mundo entra esquecido. Jesus também entra esquecido. Só que quem ele representa já, esse magnetismo, essa vibração, essa condição divina dele, por correspondência e por magnetismo, então ele é atraído sempre ao alto, né? E daí ele, enfim, ele deixa toda aquela experiência que todos vocês já ouviram falar ou já estudaram. Buda, não. Então Buda teve outras encarnações, outras vidas passadas, chegou a níveis, né, em vidas passadas de desperto, mas aceitou algumas propostas, tomou decisões que todo mundo é livre para tomar, e daí ele não conseguiu chegar à iluminação em vidas passadas. Depois, quando vem novamente, lá cerca de 600 anos, né, 6 séculos antes da vinda de Jesus, então tem Siddhartha Gautama, esse príncipe herdeiro de um trono que comandava então toda uma região na Índia, certo? E daí ele precisa de respostas para saber sobre o sofrimento, né? Bom, não vou estar aqui a falar sobre toda a história de Siddhartha Gautama, porque é fácil de cada um de vocês pesquisarem, né? Mas de uma forma resumida, ele teve o pai dele, o rei, para poder mantê-lo dentro dos muros desse castelo, que o pai dele então era um rei. E quando Siddhartha Gautama nasce, então um homem sábio, considerado na Índia um homem santo, muito conhecido,
faz ali um prognóstico, faz ali uma... ele utiliza de meios proféticos, né, ali para dizer que aquela criança que acabou de nascer, então ele ajudaria a mudar o mundo. E o pai dele queria que ele assumisse a condição de rei, né, ali herdeiro, príncipe, e depois que ele, mais cedo ou mais tarde, ele ia desencarnar, o pai dele, e daí ele queria que o filho, Siddhartha, assumisse o trono. E se ele fosse se tornar esse homem santo lá para eles, então significa que ele não iria ser rei, certo? E daí o pai dele cria uma atmosfera onde dentro do palácio só tem pessoas jovens, só pessoas bonitas, nenhum idoso, nenhum doente, ninguém, até mesmo ele, o rei, o pai dele, tinge os cabelos para que ele, Siddhartha Gautama, não veja nem cabelos brancos. Usa de maquiagem para cobrir as rugas, enfim, faz todo ali um teatro. Mas é inevitável porque Siddhartha então acaba se deparando com pessoas idosas, pessoas doentes, depois ele vê pessoas mortas, pessoas sendo cremadas, e ele vê todo aquele sofrimento, e ele vai em busca de respostas sobre se o sofrimento existe, se existe uma cura, porque Siddhartha então era casado, sua mulher tinha acabado de dar à luz ao filho, e ele abandona mulher e filhos para ir em busca dessa resposta, não por ser irresponsável, mas por olhar o filho e a esposa e ir em busca da resposta para que eles então tivessem a oportunidade de não passar toda aquela tristeza, todo aquele sofrimento que ele tinha presenciado. Certo? Então, Siddhartha Gautama, depois ele entra em uma seita lá, seta, ele passa 6 anos, um pouco mais de 6 anos nessa seita, aonde tem como propósito se sacrificar de alguma maneira para poder chegar a essa iluminação e ter condições de atingir esse tal de Nirvana. Só que ele quase morre, né? Desnutrido, ele bebe só água da chuva, não toma banho, come fezes de pássaros ou então pequenas frutas que possam conter na natureza. Então ele estava muito debilitado, e daí ele chega a um momento ali que ele quase desencarna e ele tem ali um insight, né, que está passando o pai e um filho ali, e daí ele ouve uma certa menção desse pai sobre um instrumento, e ele começa a entender que ele estava manifestando extremos. E daí ele vai e consegue se iluminar e atingir essa condição superior, encarnado. Então, durante quase 2 horas, quase, né? A gente fala 2 horas, parece muito, mas para presenciar toda essa condição de ir até, de ser ali, de estar, né, se fazendo um com o todo e vendo tudo acontecendo desde o início, e ele permeando em todas as partes da criação, até enfim retornar ali ao corpo. Então ele sai dessa condição, dessa 7ª etapa, porque é impossível de regê-la estando encarnado, por mais que a pessoa possa provocar uma transfiguração, uma transmutação, levar esse corpo físico à máxima potência, é insustentável para estar encarnado, permanecer nessa 7ª etapa. Então essa 7ª etapa é algo que só pode ser tocado, degustado, é só um lapso de momento, certo? E só Buda conseguiu então essa vamos dizer, essa proeza, tá bom? Então se trata disso, é algo que é difícil de falar, é difícil de comentar, é difícil de poder conceber mentalmente a grandeza, não tem palavras a respeito dessa, para poder definir de uma forma categórica aquilo que seja essa experiência, a não ser se fazer um com aquele que tudo é. Então a pessoa também passa a ser, pelo menos temporariamente ali naquele momento, aquele que tudo é também, né? Então não tem separatividade. Então com isso,
né, de uma forma ali bem reduzida, falo novamente, né, não pense que eu estou explicando tudo, que entramos detalhadamente em cada uma dessas coisas, isso é só uma apresentação, uma forma resumida, sintetizada dessas etapas, porque todo mundo, quando começa ou diz, olha, eu vou ali me envolver com a espiritualidade, eu quero conhecer a espiritualidade, eu quero trilhar um caminho, e as pessoas pensam que esse caminho é só o caminho espiritual. É como se tudo fosse resumido. As pessoas não sabem que existem essas 7 etapas e que cada um de nós se encontra em alguma dessas etapas, em algum desses níveis que contém cada uma das etapas. Então, se a pessoa pensa que trilhar o caminho espiritual, ele vai chegar nessa condição, não, não vai. Ele está distante. Sabemos pela própria espiritualidade que tem pessoas que estão nas trevas da ignorância, que estão apegados somente às coisas materiais, que nem sequer aquilo que é os 7 níveis do caminho espiritual, que é a segunda etapa, as pessoas vão conseguir, né, nessa vida, mesmo tendo 20 anos de idade. Isso não é um fato, não é uma informação, não é uma orientação para desanimar, mas sim para pegar com seriedade, porque o assunto, quando se escolhe um caminho para seguir, esse caminho deve ser o quê? O caminho do budismo, o caminho do hinduísmo, o caminho do catolicismo, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, né? O caminho do quê? Da Igreja Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias? Não. O caminho a se seguir para poder se livrar dessa roda de samsara, para poder alcançar isso que falamos resumidamente durante esses vídeos, né, que temos aqui então explanado, é o caminho da verdade. Claro, dentro desse caminho da verdade vai se discernindo, vai se conhecendo, vai se despindo as ilusões que estão envoltas em todas as religiões, para que a gente fique tocando aquilo que seja somente o sagrado de cada religião, não mais dogmas e doutrinas que já sabemos que foram escritas por pessoas como eu e você, só porque estão em uma condição, porque, vamos dizer, tem o título de governador, tem o título de papa, tem o título de bispo, tem o título disso, daquilo outro. Então as pessoas ali, as demais pessoas têm aquilo, olha, essa pessoa é uma pessoa que sabe mais do que todo mundo. Mas não é assim, né? Todos que estamos encarnados, estamos aqui, somos repetentes. Não importa que seja o Papa, não importa, né? Então todos estamos na mesma condição. E dogmas e doutrinas é um artifício, são ferramentas para poder conter e manter o ser humano nas trevas da ignorância, limitado a essa condição de sofrimento, a não poder se libertar, sair dessa condição de dualidade, de escravo da dualidade, para poder comandar aquilo que são atributos duais, tornando-se, começando a manifestar aquilo que é unicidade. Tá certo? Então, eu encerro por aqui, porque falar outras informações a respeito dessa experiência de retornar à fonte, a gente vai começar a entrar em assuntos que, né, vai sair do contexto, né, porque a gente vai começar a abranger situações que teríamos que ter ali uma outra série de explicações para poder dar continuidade. E vamos fazê-la com o passar do tempo. Tá bom? Então fiquem atentos, né, ao próximo vídeo, porque teremos uma surpresa daquilo que começaremos a falar, sempre dando sequência a esse assunto, porque todos querem uma caminhada. Mesmo quando formos falar de magia, também está contendo dentro dessa caminhada. Então, quanto mais verdade de todas essas coisas pudermos permear, pudermos conhecer, pudermos tocar de fato e de verdade, isso será benéfico para nós e para todos aqueles que estiverem ou cruzarem os nossos caminhos. Obrigado a todos por acompanhar todas as etapas, obrigado aos inscritos do canal, obrigado pelas mensagens.
Aqueles que estão chegando a primeira vez, eu peço, por gentileza, que se inscrevam, deixem ali o seu like, os seus comentários, compartilhem, porque o nosso canal precisa crescer. E só tem uma maneira de crescer, é com o apoio de todos vocês. Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.